Graça e paz. Nós estamos aqui nessa transmissão hoje do nosso culto da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Aqui é o pastor João Carlos, da Igreja Batista em Goiânia, e nós queremos compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa estar ministrando nesse tempo, no dia de hoje, sobre a sua vida. É o desejo do meu coração. Palavra de hoje para você, eu queria ler Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu queria ler 2 versículos com você, verso 1 e verso 2. Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus 24, versículo 1 e versículos número 2, que diz assim a palavra de Deus, e é o que nós vamos pensar um pouquinho aqui no dia de hoje. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o que eu quero pensar com você no dia de hoje? O que Deus quer com o coronavírus? O que Deus quer com essa pandemia? O que devemos temer? Os dias maus? O que nós devemos temer? A crise econômica? O que nós devemos temer? A crise política? O que eu devo temer? A crise ética? O que eu devo temer? A crise social? O que eu devo temer? O que nós devemos temer? A pandemia? O que nós devemos temer? O coronavírus? Não é isso que nós devemos temer. Muito me admira a igreja cheia de medo. Muito me admira a igreja acuada. Muito me admira a igreja amedrontada. Muito me admira a igreja insegura. Muito me admira a igreja propagadora de caos. Muito me admira a igreja propagadora de fakes. Escute, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos vendo? A palavra de Deus se cumprir. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos vendo? O princípio das dores que Jesus relata aqui no texto. Escute, o controle não é do diabo. O controle é de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Quem controla o diabo não é o diabo. Quem controla o diabo é Deus. O diabo é o diabo de Deus. E a Bíblia diz 366 vezes: não temas. Não temas. Escute, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Ele é soberano. Quando Deus enviou as pragas do Egito, quando Deus enviou as pragas no Egito, Israel estava lá. Israel tipifica a igreja. Israel estava no contexto.
Israel foi afetado. Quando Deus enviou as pragas ao Egito, no Egito, Israel foi atingido. A Bíblia não relata. Talvez alguns desobedientes, sim. Mas aqueles que estavam obedientes foram atingidos, foram afetados? Não. No lugar onde Israel se encontrava, em Gósen, as pragas não chegaram. Acontecia ao redor, acontecia no contexto de todo o Egito, mas aonde Israel estava, em Gósen, as pragas não chegaram. Deus, ele deu livramento para Israel. Deus trouxe livramento para Israel. E escute, Deus vai trazer livramento para a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus não mudou. Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. A Bíblia não contém palavra de Deus. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Creia na Bíblia, meu querido. Creia na palavra de Deus. Creia na Bíblia. Porque ela não mudou. E Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Ele não mudou. Agora, o que Israel teve que fazer lá no Egito? O que Israel precisou fazer? Israel fez o preventivo. E o que era o preventivo? Qual era a orientação de Deus para a prevenção e para a preservação de Israel naquele momento, naquele período histórico, naquele momento de tratamento de Deus com o Egito, com o sistema? Israel precisava ficar em Gósen. O preventivo era ficar em Gósen. O que nós, como igreja, na atualidade, nesta geração, o que nós como igreja precisamos fazer nesse período de pandemia, de coronavírus? O que eu como igreja preciso fazer? Eu preciso fazer o preventivo. E o que é o preventivo? Obediência. O meu preventivo, o nosso preventivo é obedecer. As orientações estão aí. Eu preciso lavar mãos, eu preciso lavar o rosto, eu preciso limpar as minhas narinas, lavar as minhas narinas, eu preciso evitar contato, abraço, aperto de mão. Eu preciso evitar esses contatos e principalmente, nesse momento, principalmente o preventivo é orar. O preventivo é buscar ao Senhor. O preventivo é clamar ao Senhor. O preventivo é jejuar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua vida. O mundo pode estar cheio de medo. O mundo pode estar cheio de desespero. O mundo pode estar cheio de insegurança, mas eu, igreja, não. Nós, igreja, não. Nós não podemos ser assolados, cheios de medo, cheios de insegurança no coração, propagadores de caos, propagadores de pânico, propagadores de terror, propagadores de medo. Não.
Eu sou propagador de boas novas. Há esperança. Esperança tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Deus não perdeu o controle da criação. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle. Deus, o Senhor, é soberano. Não temas. Você não precisa temer. Apenas obedeça. Apenas faça o preventivo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? Eram cavernas, pedras eram colocadas na entrada para fechar a caverna. E quando mostram para Jesus aonde era que ele estava, Jesus vira para os discípulos e ele diz: rolem a pedra. Os discípulos questionam: Senhor, o senhor está ficando louco? Já é defunto de 4 dias, Senhor, já está em estágio de decomposição, já cheira mal. E Jesus disse: rolem a pedra. O que ele estava ensinando ali? Que eu preciso rolar a pedra da dureza do meu coração. Eu preciso rolar a pedra do impedimento. O que ele estava ensinando ali? O que cabe eu fazer. A parte que cabe eu fazer, a parte que cabe você fazer, a parte que cabe a igreja fazer, nós precisamos fazer. Deus não vai fazer a minha parte, Deus não vai descer do céu, Deus não vai enviar anjo para fazer o que eu tenho que fazer, o que nós, como igreja, precisamos fazer. O milagre é com Ele. Agora, rolar a pedra é conosco. Olha a pedra. Olha a pedra do impedimento, olha a pedra da incredulidade, olha a pedra da dúvida, olha a pedra do medo, olha a pedra da insegurança. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Mas o que Deus quer com o coronavírus? E eu queria pensar um pouquinho com você sobre esse tema, baseado um pouquinho aqui nesse texto, em alguns outros textos que nós vamos ver aqui, para nós entendermos isso que nós estamos vivendo, esse momento, esse tempo que nós estamos passando. E a primeira coisa que eu queria destacar com você está no nosso texto, Evangelho de Mateus 24, o versículo 1, que diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O que Deus quer com o coronavírus? Quebrar as estruturas. Deus quer quebrar as estruturas. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Escute, Deus não é Deus de estruturas. Deus não é Deus de estruturas. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. E quando Jesus morreu, ele foi sepultado num túmulo emprestado. E nos dias da sua carne, 33 anos e alguma coisa, nos dias da sua carne,
Jesus, ele não se preocupou em construir estrutura. Não há preocupação na vida de Jesus de construir uma estrutura para ele. Por quê? Porque Deus não está preocupado com estruturas. Quando Jesus implanta a igreja, ele chama ali 12, ele começa a andar com esses 12. Já havia salvação, já havia evangelismo, já havia cura, milagre. Jesus não se preocupa de ir para cartório em Jerusalém, de emitir um CNPJ, de fazer um estatuto, um regimento interno. Ele não se preocupa com essa estrutura institucional, corporativa. Não. Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado com estruturas. E o que Deus quer com o coronavírus? Quebrar todas essas estruturas. Os discípulos mostram para ele aqui: Senhor, olha a estrutura do templo. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele quer quebrar essas estruturas que foram criadas, que nós criamos. Deus quer quebrar essas estruturas humanas, onde nós estamos no centro. O homem tem sido o centro, o homem tem sido o centro das atenções. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para quem? Ele está falando para a igreja. O que eu aprendo aqui? Nós criamos estruturas humanas onde nós expulsamos Deus para fora das nossas estruturas. E nós estamos querendo mostrar para ele: Senhor, olha aqui a minha estrutura, olha a estrutura que eu constituí, olha o prédio que eu tenho, olha o prédio que eu levantei, olha o que eu tenho conquistado. E ele está de fora, batendo a porta, querendo entrar, dizendo: oh, deixa eu entrar aí, deixa eu fazer parte da vida de vocês, deixa eu direcionar vocês, deixa eu conduzir vocês. Mas não, nós estamos preocupados conosco mesmo, nós estamos preocupados com as nossas estruturas humanas, com aquilo que nós criamos, com aquilo que nós inventamos. Deus quer quebrar estruturas humanas. Deus quer quebrar estruturas religiosas, doutrinas de homens, vãs filosofias. Deus quer quebrar essas estruturas humanas, esses alicerces humanos. Deus quer jogar isso tudo por terra. Deus está afunilando nesse tempo o povo dele, a igreja dele, aquele que se diz povo de Deus na terra. Deus está afunilando para a palavra. Deus está nos trazendo para a palavra. E ai daquele que não tiver palavra, vai perecer. Deus está quebrando essas estruturas religiosas, esse misticismo, esse místico, de que tem que haver lugar específico para adoração, tem que ter templo, tem que ter reunião em templo, porque o lugar é místico. Deus só está presente no templo, e Jesus está dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. E nós brigamos por espaço físico, social no templo.
queremos destaque, queremos patamares, queremos ser reconhecidos por homens, queremos saciar as nossas vaidades humanas, religiosas, autoafirmação gospel. Deus quer quebrar essas estruturas humanas, essas estruturas religiosas. Jesus lá com a samaritana, ela vira: Senhor, os samaritanos dizem que o lugar de adoração é Gerizim, mas os judeus dizem que é Jerusalém, é Sinai. E tu, o que o Senhor diz? Ei, mulher, nem Sinai, nem Gerizim, não tem lugar específico. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer adoração verdadeira. O que Deus quer com o coronavírus? Eu queria ler o versículo de número 6 desse capítulo de Mateus 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas escute, ainda não é o fim. O que Deus quer com o coronavírus? Revelar a sua glória. Deus quer revelar a sua glória. O controle de todas as coisas está nas mãos dele. Quando Jesus vira para os discípulos e ensina: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que o Filho do Homem padeça, e é necessário que o Filho do Homem ressuscite. Não, Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E às vezes nós estamos da mesma forma. Olha aqui, nós temos o conhecimento, está escrito. É necessário que tudo isso aconteça. Rumores de guerra, terremotos, peste. É necessário coronavírus. Hoje é coronavírus. É necessário que tudo isso aconteça, mas o controle está nas mãos dele, está escrito, é palavra. E escute, vai acontecer como está escrito. Querendo eu ou não, querendo você ou não, vai acontecer como está escrito, e todos saberão que há um Deus soberano. Todos saberão que há um Deus. É necessário que isso tudo aconteça. Ei, não é o fim, é o princípio das dores. Então Deus quer revelar a sua glória. Deus está manifestando a sua glória. Deus está cumprindo a sua palavra. Surgiriam pestes, doenças, enfermidades, pandemias, epidemias. E Deus está revelando a glória dele. A palavra está se cumprindo. Uma outra coisa que eu queria destacar com você, nesse mesmo versículo 6. O que Deus quer com
o coronavírus. O que Deus quer com o coronavírus? O versículo diz: não vos assusteis. Não vos assusteis. O que Deus quer com o coronavírus? Fortalecer a minha fé. Deus quer fortalecer a sua fé. Não vos assusteis. E a gente está cheio de medo, cheio de pavor, propagador de fake, propagador de caos. Não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Paulo, em Romanos 1,17, ele vai dizer: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Justo não vive por vista, por aquilo que vê. Justo não vive por emoção. Justo não vive por circunstância. Mas o justo, ele vive pela fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele quer que eu exercite a minha fé. Deus, ele quer que eu coloque a minha fé em prática. É tempo de praticar a fé. O justo viverá pela fé. E eu preciso praticar a minha fé. Eu preciso viver pela fé. Eu não posso ser governado por emoção, por medo, por insegurança. Eu não posso ser governado por circunstâncias. Mas eu tenho que viver por fé. É Bíblia. O justo viverá pela fé. A igreja, ela precisa crer naquilo que ela prega. Eu, como igreja, eu preciso crer naquilo que eu prego. Eu preciso crer naquilo que eu professo, que eu digo, que eu creio. Eu, como igreja, preciso crer na Bíblia como palavra de Deus. Eu preciso praticar a Bíblia e não teorizar a Bíblia. Então o que Deus quer com o coronavírus? Fortalecer a minha fé. Olha aqui, João, está escrito: não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas não é o fim, e você não está sozinho, você não está abandonado. Eu não virei as costas para você, eu não disse para você: agora é com você, se vira. Não, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho nessa caminhada, eu não ando mais sozinho, mas Ele está comigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Senhor na minha vida, maior é o Espírito Santo na minha vida, e Ele está comigo até a consumação, até que Ele cumpra o propósito dEle, a vontade dEle, que a palavra dEle se cumpra. Eu não estou preocupado, com medo, não. Eu temo o Senhor. Eu preciso temer a Deus, e eu confio em Deus. Entrega. De repente, o que está faltando para você, para mim, para nós, é entrega. Porque até agora nós só olhamos para Deus e para o reino de Deus esperando receber alguma coisa, e de repente você está aí só na expectativa de receber benefícios de Deus. Chegou o tempo de entregar a vida, entregar o coração, viver por fé, realmente depender de Deus, porque é muito poético, é muito lindo. Aí eu dependo de Deus, eu estou na dependência do Senhor, mas você está no controle, você que está no governo, você que governa,
a sua vida e não o Senhor. Então Deus quer, com coronavírus, fortalecer a minha fé. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Mais uma coisa que eu queria destacar com você. O que Deus quer com o coronavírus? Eu queria ler um texto conhecido nosso, que a gente cita em abertura de culto, poeticamente, 2 Crônicas 7, versículo 13 e o versículo 14. 2 Crônicas 7,13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste, coronavírus, entre o meu povo, verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida, a sua terra. O que Deus quer com o coronavírus? Arrependimento. Deus quer arrependimento. O que está faltando para mim, o que está faltando para você, o que está faltando na nossa vida é arrependimento. E eu queria te dizer que esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo presente agora, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento na sua vida, é tempo de arrependimento na vida da igreja, é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender. Esse tempo é tempo de conserto. Deus está nos dando oportunidade de conserto, de consertar, de colocar a vida em ordem, as coisas em ordem, a nossa vida em ordem, o nosso mundo interior em ordem. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, é tempo de conversão. Escute, é tempo, Nicodemos, de nascer de novo, de deixar de ser religioso, de deixar de estar cheio de estruturas humanas, preso a estruturas humanas. É tempo de quebrar essas estruturas humanas e religiosas e nascer de novo, ser recriado no Espírito. E nascer de novo é voltar à origem, é voltar para Deus. Ei, Adão, onde você está? É tempo de voltar, Adão. É tempo de voltar para a origem. Talvez você entrou pela porta da igreja. Entrar por porta de templo é fácil demais. Entrar por porta de instituição é mole. Entrar por porta de corporação, tranquilo, fácil. Talvez você entrou pelas portas da instituição igreja. Mas o que está faltando é você passar pelas portas do reino de Deus. E a porta do reino é arrependimento. Não é remorso, não é sentir tristeza por aquilo que faz, mas com o tempo esquece, faz tudo de novo. Mas é arrependimento, é sentir tristeza, sim, e deixar nunca mais fazer. Talvez o que está faltando para mim, para você, na minha vida, na sua, é arrependimento. É passar pela porta do arrependimento, é realmente nascer de novo, é realmente ser quebrado pela mão do oleiro.
e deixar Ele fazer. Não do meu jeito, não do jeito que eu quero, a minha vontade, a minha axiologia, é assim que eu penso, é assim que eu quero, não. É deixar Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus, com o coronavírus, Ele quer arrependimento. É tempo de arrependimento. Eu queria destacar mais uma coisa para você. O que Deus quer com o coronavírus? Eu queria ler João, capítulo 4, verso 23, conhecido do nosso meio. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que Deus quer com o coronavírus? Adoração, não pseudo-adoração, não adoração de lábios como a geração lá do próprio Jesus, não esse tipo de adoração, mas o que Ele está revelando aqui, o que Ele quer, a adoração que Ele quer é em espírito e em verdade. Não é com hipocrisia, não é com falsidade, não é com pseudo-espiritualidade, não é com evangeliquez gospel, não. Ele quer adoração. E se Ele está procurando, é porque não tem. Porque eu não tenho sido adorador. E Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura daqueles que vão pagar preço. Deus está à procura daqueles que querem e vivem o evangelho de cruz e não um evangelho sem cruz. Deus está à procura daqueles que realmente renunciam. Deus está à procura daqueles que caem na terra como grão de trigo e morrem. Deus está à procura daqueles que verdadeiramente têm intenção no coração de oferecer o melhor para Deus, o tudo para Deus, não o resto, não as sobras, as nossas sobras, não, mas Ele quer adoração. E esse tempo é tempo de adoração. Esse tempo é tempo de arrependimento. Esse tempo é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para a palavra. É tempo de quebrantamento de coração. Ser quebrado. É tempo de adoração. Deus está em busca, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando uma igreja, a igreja dele, que o adore em espírito e em verdade, não com a minha liturgia, não, elemento de culto cristão, não. Ele está procurando aquele que o adora em espírito, que é governado por Ele no Espírito, que nasceu em espírito, nasceu de novo, que entende o vento, que se move no mover dele, que entende e ouve o que ele fala, que esteja morto. Morto não pensa,
Morto não sente, morto não fala. Jesus chega em Betânia. O amigo dele, chegado, mais chegado que o irmão Lázaro, havia falecido 4 dias. E quando Jesus vem chegando com seus discípulos, Marta vai ao encontro dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, filha? E ela disse: não, Senhor, eu sei que no último dia isso vai acontecer. E Jesus deve ter olhado para ela, para o ativismo religioso, e Jesus deve ter pensado: ela não está ouvindo nada, ela não está entendendo nada. E ela sai, se retira, e ele continua. E Maria também agora vem ao encontro dele. Maria era aquela que se prostrava aos pés dele para ouvi-lo. Maria é aquela que representa a classe adoradora, levítica, levita. Os levitas do Senhor, os que cuidam da casa, os que lideram. Ela também vem: Senhor, com o mesmo discurso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus pensou: poxa, eu achei que essa turma aí da adoração, essa turma da liderança, essa turma da linha de frente, eu achei que eles estavam ouvindo alguma coisa, entendendo alguma coisa. E Jesus então pergunta: onde vocês o colocaram? E eles levam Jesus. Dizem: mestre, é aqui. Olhem a pedra. Não! Ei, Senhor, você está louco? Não! Rola a pedra. A parte que cabe vocês fazerem, façam. Milagre é comigo. Milagre não é com vocês, milagre é com Deus. Rolaram a pedra. E Jesus vira para o morto e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque Lázaro estava morto. Por que eu não escuto? Por que eu não entendo? Por que eu estou cheio de medo nesse momento? Ai, coronavírus, ai, sangue de Jesus, ai, gente, porque você está vivo, você não morreu. E enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver no controle, enquanto eu estiver no domínio, Deus não pode fazer. Eu preciso morrer. Eu preciso reconhecer que só Ele é digno de adoração. Eu preciso entender que eu só tenho adoração para dar para Ele, eu não tenho mais nada. A única coisa que eu posso dar para Ele é adoração. Muitos de nós não o adoramos. Uma outra coisa que eu queria destacar com você está em Provérbios 28, também conhecido, verso 13. O que esconde as suas transgressões jamais prosperará. O que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas
O que confessa, as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que Deus quer com o coronavírus? Confissão de pecados. O que tem faltado para mim? Confessar pecado. O que tem faltado para mim? Reconhecer a minha condição. Parar de viver se auto-engano, se auto-enganando. Pseudo-santidade, cheio de religiosidade. Não, meu pecado não é pecado. O que está faltando? O que Deus quer com o coronavírus? Confissão de pecado. Olha, eu sou miserável, eu sou fraco, eu estou mal, eu estou na pior. Senhor, eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E outra, escute, não é só confessar. Mas Salomão aqui vai além, ele diz, e deixa. Jesus libera uma palavra para aquela mulher, para Maria Madalena. Os acusadores estão ali, mestre, nós pegamos essa mulher em adultério e a lei manda que nós a matemos apedrejada, e todos com pedras nas mãos. E eles perguntam, e tu, mestre, o que tu dizes? E Jesus vira para eles e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles largaram as pedras, todos largaram as pedras e foram embora. E Jesus vira para ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, só sobrou eu e o Senhor aqui. E ele libera uma palavra para ela, então mulher, vá e não peques mais. Deixa. E aquela mulher deixou. Aquela mulher foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Deixou. Aquele que deixa alcança misericórdia. Tiago 5,16, a Bíblia também diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis, para que você sare. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar, deixar. O que Deus quer com o coronavírus? Que eu reconheça que isso aí é consequência de pecado, é consequência do meu pecado, não é o pecado do outro, não é o pecado da China, não é o pecado do fulano, do Beltrano, não, é o meu pecado, a minha iniquidade. E eu preciso confessar isso, Senhor. Eu quero mudar, muda a minha história. E eu preciso tomar uma decisão. O que está faltando na sua vida e na minha é tomar uma decisão. Eu preciso decidir. Eu não quero mais. Eu não vou viver mais essa vida. Eu não vou viver mais pecado. Eu não vou viver mais uma vida controlado pelo pecado, debaixo do pecado, escravizado pelo pecado. Não, eu não vou viver mais uma vida de religiosidade. Não. Porque religião não salva, igreja não salva, igreja não muda a vida de ninguém. Hall de membro, nome em hall de membro não faz nada por você, não pode fazer nada por mim nem por você. Eu preciso confessar os meus pecados e eu preciso deixar os meus pecados. O que Deus quer com o coronavírus? Eu queria destacar mais uma coisinha para você. Está em Mateus 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E escute, foi grande a sua queda. O que Deus quer com coronavírus? Revelar o nosso alicerce. Deus quer com coronavírus, esse tempo, essa pandemia que nós estamos vivendo, esse vento que está soprando, esse rio que está correndo, essa chuva que está descendo, essa enxurrada, esse vento contrário que está soprando contra a igreja, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a sua casa. Deus quer revelar o meu alicerce. Em que você está alicerçado? Em que nós, igreja, estamos alicerçados? Qual é o meu alicerce? Qual é o seu fundamento? Qual é o meu fundamento? Na hora da crise é que se revela os alicerces. Olha o texto. A crise é a mesma. A casa construída com o mesmo material, não tem diferença de material aqui. A diferença aqui é alicerce. Os problemas os mesmos. Coronavírus para todo mundo, para a igreja, para não igreja, para justo, para não justo, para temente a Deus, para não temente a Deus. O vento, a chuva, o rio correndo, o vento contrário, o coronavírus para todo mundo. E o mundo inteiro está impactado, o mundo inteiro está abalado, o mundo inteiro está escravizado por esse negocinho que a gente nem vê, chamado coronavírus, Covid-19. E o que Deus quer com isso? Revelar o meu alicerce. Ei, eu preciso ser realista. Eu não sou irracional, eu sou realista. Sou realista. Mas o meu alicerce é rocha. Eu estou edificado na rocha. Eu estou edificando na rocha. O meu fundamento é rocha. Eu não sou edificado em areia. E aí a primeira crise, o primeiro ventinho, não vos assusteis, diz o Senhor. É necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. E aí eu me abalo, eu me torno propagador de caos, de medo. E o medo, ele libera uma baixa, ele ataca a imunidade, ele diminui a capacidade de imunidade, diminui a imunidade, medo. E um monte de gente, o que nós vamos fazer agora? Coronavírus,
pode fazer aquilo. Deus quer revelar o meu alicerce e o seu. Aonde você está alicerçado? Em que você está alicerçado? E eu queria destacar mais 3 coisas aqui com você, para a gente estar caminhando aqui para a finalização desse pensamento nosso aqui no dia de hoje. Eu queria ler versos 6 a 8 do nosso texto, Mateus 24, que diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O que Deus quer com coronavírus? Escute: atualizar a igreja. Deus com coronavírus, Ele quer me atualizar. João, eu vou te atualizar, querido. Eu vou te botar no contexto. Aqui, escute. Está escrito. Não se assuste, filho. É necessário que isso aconteça. E quando você ouvir desse negócio todo, quando você participar aí da pandemia, e é a primeira que eu participo, que eu estou vendo, estou tendo o privilégio de ver. Eu nunca pastoreei, igual eu recebi mensagem, eu nunca pastoreei em pandemia. Eu nunca passei por esse momento aqui de não poder estar reunindo com as pessoas e ter uma reunião com um culto com as pessoas presentes. Não. É a primeira experiência. E aí os críticos de plantão chegam e criticam. Tudo que se faz se critica. Se o pastor está pensando em reunir, não, o pastor é doido, imprudente, insensato. Se o pastor não vai reunir, o pastor não tem fé, o pastor não crê, o pastor não é homem de Deus. Eu nunca participei, eu nunca passei por uma pandemia, coronavírus, Covid-19. Mas o que Deus quer com isso? O que Deus está fazendo comigo? Ele está me atualizando. João, escute, meu filho, está próximo. A palavra está se cumprindo, Jesus está voltando. Ei, se prepara, meu filho, porque está acontecendo. Ainda não é o fim, é princípio das dores, mas olha, está se cumprindo. Arrebatamento está chegando, grande tribulação está chegando. Se prepare. O que Deus está mostrando? Ele está me atualizando. Ele está dizendo: olha, a coronavírus é juízo para aquele que não crê. Para quem não crê, para quem não teme a Deus, não crê em Bíblia como palavra de Deus, é juízo, filho, é tratamento. E as potências estão niveladas. O homem saiu do centro, deixou de ser Deus. Ariano, raça superior, pequenos deuses, estão sendo humilhados. Juízo. Para quem não crê, meu filho, eu estou te atualizando. Olha, para quem não crê é juízo. Mas para aquele que crê, para você que crê, para a igreja na face da terra que crê,
é sinal. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não temas, não vos assusteis. É boa nova. Jesus está voltando. É isso que Deus está falando aos 4 cantos do planeta chamado Terra. Porque não crê? Juízo, tratamento, oportunidade. Crise é momento de perigo, mas é momento de oportunidade para Deus. Para quem crê, é sinal, querido. Então você está aí morrendo de medo de quê? Você crê em quê? Você confia em quê? Eu estou esperando Ele. Está chegando a hora. Prepara o teu coração, se prepara, porque está chegando. Mais 2 coisas aqui para eu fechar. Uma está naquele texto que a gente leu conhecido, que a gente ama, né? 2 Crônicas 7:14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus quer com o coronavírus? Quebrar as barreiras de separação. Quebrar as barreiras de separação. Está tudo nivelado. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E Deus também, nesse tempo de sinal para a igreja, Deus também está tratando com a igreja. Porque Deus não vai deixar esse oba-oba que está acontecendo nessa geração. Eu não creio em arrebatamento de igreja. Não creio. Heresia, pastor. Heresia não é heresia não, filho. Eu creio no arrebatamento dos vencedores. Eu creio no arrebatamento daqueles que estão aí renunciando, pagando preço. Eu creio no arrebatamento desses. Mas eu não creio no arrebatamento de igreja. Sabe por quê? Igreja vai ficar, sistema religioso vai ficar, doutrina humana vai ficar, porque precisa ser tratado. E vai passar sim na grande tribulação. Os vencedores não, quem está aí pagando o preço, vivendo um evangelho de cruz, renunciando dia após dia, que não foi só no primeiro no primeiro convite, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, teologia de prosperidade, tudo vai acontecer, ei, eu vou herdar céu, eu tenho herança, tem um segundo convitezinho, vinde após mim. Agora, para vir após, tem preço, reino tem preço, salvação de graça, mas reino tem preço. Então o que Deus quer com o coronavírus? Quebrar essas barreiras de separação, essa visão tribal. Olha a minha igreja, como se eu tivesse alguma igreja. A minha igreja é a melhor. A minha igreja é que está certa. A minha igreja. Nós que temos o Espírito Santo, aqui Deus faz, aqui acontece. Deus não tem filhos prediletos. Nós estamos todos no mesmo nível no reino de Deus. Não tem ninguém melhor e ninguém pior. Ninguém melhor e ninguém pior. Olha aí agora, coronavírus, revelando a nossa impotência e
revelando o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus é todo poderoso. E a última coisa aqui para fechar com você está em Isaías 55, verso 6 e verso 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que Deus quer com o coronavírus? Perdoar os nossos pecados. Ele é grandioso em perdoar. Se eu me arrepender, se eu confessar, se eu me levantar, se eu caminhar na direção dele, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a sua história. Deus está dando uma oportunidade para o mundo, para o sistema mundo, para as nações, para que elas possam tomar uma posição, tomar uma decisão, despertar, acordar, abraçar a oportunidade que Deus está dando. E Ele está louco para liberar perdão. O perdão oferecido não salva, mas o perdão buscado traz salvação. Jesus morreu naquela cruz por todo mundo. Nem todo mundo está salvo. Mas aquele que busca é o que Isaías está dizendo aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele quer te perdoar, Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a história da igreja na face da terra, Ele quer abençoar a minha vida e a sua. E nós estamos diante de uma grande oportunidade de Deus. Não tema. Façamos a nossa parte. Façamos a parte da prevenção. E não tema no seu coração. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que você abra o seu coração e receba de Deus no dia de hoje aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você. Não importa onde você está, que horário que você está ouvindo essa palavra. Deus não está limitado a tempo, a barreiras, Ele não está limitado a espaço. E eu creio que Ele vai fazer algo na sua vida. Eu queria orar com você, eu queria te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, quebrantamento, que haja, Senhor Deus, um entendimento, um discernimento, que haja, Senhor, uma tomada de decisão, ó Deus, uma decisão em caminhar na Tua direção, Senhor, e que a história dessa vida possa ser mudada. Senhor, guarda, Senhor, esta casa, essa família, guarda essa pessoa, guarda, Senhor, cada um em nome de Jesus de Nazaré. Traz salvação, traz esperança, traz alegria, traz paz a esse coração, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo essa vida com toda sorte de bênçãos, e que a Tua palavra seja completada nesse coração e possa produzir frutos e fruto de arrependimento, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, alegria estar aqui com você. Nós, quarta-feira, estaremos aqui ministrando mais uma palavra ao seu coração. No próximo domingo também vamos estar aqui nesse canal para estar abençoando a sua vida. Primeira Igreja Batista, celebrando um novo tempo. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus.